Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer um tema, na realidade, que ele é de grande questionamento de qualquer pessoa, de qualquer área, e com certeza você já se fez esse questionamento. Como fazer para ter mais equilíbrio na minha vida? Como fazer para ter uma vida com mais significado, uma vida mais feliz, uma vida mais prática, uma vida menos preocupada com ficar equilibrando pratinhos e mais fluida e natural? Então, essa é a grande questão. Como ter uma vida mais equilibrada? E será que a gente consegue ter uma vida equilibrada? Será que a palavra equilíbrio, ela consegue traduzir a gente? Porque se você parar para pensar, você já olhou o que significa a palavra equilíbrio no dicionário? Se você lá olhar no dicionário e não nota que o desenho é muito mal, mas a intenção é boa. A gente vai lá, olha no dicionário o que significa a palavra equilíbrio. Ah, significa constância, significa lidar com forças opostas e conseguir anular essas questões num constante equilíbrio, numa estabilidade. Como é que eu vou ter estabilidade numa vida que só muda? Você muda a todo momento. Não concorda comigo? Você até ontem, né, era criança, até ontem era adolescente, até ontem não tinha filhos, até ontem não tinha casado. E a questão é, a gente está sempre mudando. A única coisa que é constante na nossa vida é a mudança. E nesse sentido que eu quero desmistificar a primeira questão com vocês. Então, equilíbrio é um mito. Equilíbrio não existe. O que existe é a constante mudança na sua vida e como que você lida com essa constante mudança na sua vida. O que existe então? Então eu vou colocar aqui, existem as questões da gente setar prioridades. Setar o que efetivamente vai nos auxiliar a mudar o jogo, a virar o jogo da nossa vida, a olhar a nossa forma de manejar através do que a gente está priorizando. E como você prioriza hoje? Como que você consegue me dizer que você está ou não está em equilíbrio? E para mim, gente, eu sei que pode parecer um pouco subjetivo, mas estar em equilíbrio é estar leve, feliz, é estar sabendo e estar consciente das decisões que você tem tomado. Quando você olha áreas da sua vida, por exemplo, vamos lá, quando a gente pega e começa a planejar, né? Ah, eu quero ter uma meta, por exemplo, na área financeira. Eu vou lá e seto. Então, são quantas áreas que a gente tem na nossa vida, mais ou menos? Ah, eu tenho a área financeira, depois eu tenho a área da família, depois eu vou ter uma área dos estudos, a área do trabalho, né? Então, eu vou lá citando todas as minhas áreas. Cada área eu tenho uma meta em específico. Vou listando as metas que eu tenho específico para minha vida, para minha área. E a questão é, como é que eu vou manter todos os pratinhos, faz de conta que isso são pratinhos, em equilíbrio? Como que eu vou manter eles em equilíbrio? Como que você acha que é possível a gente colocar e realmente estar o tempo todo em equilíbrio? Eu fico me questionando, será que esse é o objetivo da vida? Será que o objetivo da vida é se manter equilibrando e constantemente colocando esforço para que a gente consiga atender todos os nossos desejos? E será que a gente consegue viver esses desejos sem ser de uma forma tão racional? Então, olhando para os seus pratinhos, olhando para esses processos, o que eles têm em comum? E eu acho que é aí que a gente começa a trabalhar. A gente começa a trabalhar através dos nossos valores, que são a base de nós, seres humanos. Então, se for olhar você, isso aqui é um ser humano, tá? Você lá tem os valores e princípios e processos aqui que estão dentro de você. Esses valores permeiam todas as áreas da sua vida. E eles que ditam, na realidade, o quanto que você está se sentindo mais pro lado bom ou pro lado ruim. E toda vez que a gente tem um desequilíbrio, que eu vou lá, por exemplo, priorizo a área do trabalho. Vou lá e priorizei a área do trabalho. E daí eu vou lá e deixei em vão a área pessoal. O que que acontece? A gente acaba dizendo, né, pro destino, pro universo e pra gente mesmo, que essa é a área mais importante da nossa vida, que essa é a área que a gente deveria focar. E na realidade ela é mesmo? Ela é a área que a gente deveria estar com mais equilíbrio? É a área que a gente deveria estar olhando com mais paixão? Então a questão é, o quanto me falta entender as prioridades da minha vida? O quanto eu não tendo clareza daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero,
eu consigo negociar com as pessoas e renegociar comigo mesmo. Muitas vezes eu vejo a gente olhando muito para a régua dos outros, né? A régua do mundo externo. Eu quero ter uma família perfeita, ser uma mãe perfeita, ser uma filha perfeita. E a questão é, a perfeição nem existe. A perfeição é só uma palavra, é um conceito, né? Nem o horizonte é perfeito. Se a gente for olhar a linha reta, foi o homem que inventou. Então a gente está em constante formato de ficar se questionando, de ficar se criticando, quando na realidade a gente tem a oportunidade de traçar uma vida feliz e não traçar áreas, equilíbrio, meta. Porque se você quiser ter uma vida equilibrada com relação às suas áreas, é simples. O que você precisa fazer? Né? Vou te mostrar. Se você quiser ter uma vida equilibrada em todas as áreas, você vai abrir uma planilha Excel, vai colocar lá, vai colocar lá todas as áreas da sua vida, os horários, faz de conta que começa às 5 da manhã e vai até às 19 da noite, e você vai dividir, então, segunda-feira você vai deixar para uma área, terça para outra área, e assim consecutivamente. E depois você vai se cobrar como se fosse metas. E a questão é, o quanto que isso tem significado de vida? O quanto que isso tem um propósito e um objetivo claro de te fazer feliz? Não tem. E assim, eu acho que a gente fica perseguindo esse equilíbrio entre horário, dia, semana, área da vida, quando na realidade o que a gente tem que buscar é, isso aqui é um coração, é se sentir melhor, é se sentir mais vivo, é sentir um processo diferente dentro de si. E olhando nesse reequilíbrio, como é que a gente então para de perseguir essa perfeição de ter que equilibrar tudo na sua vida? Como é que a gente começa a olhar para a gente e negociar mais com a gente mesmo aquilo que entra na nossa vida, aquilo que sai da nossa vida, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido? E a gente vai criando essa casca, essa coragem, essa forma da gente se questionar e olhar para dentro. Porque assim, gente, quando a gente olha, e daí eu vou mostrar aqui de novo, né? A gente tá lá no nosso processo de autodesenvolvimento, e a gente tá começando a aprender um pouco mais sobre a gente. Aqui é você. Aqui é o mundo à tua volta, né? E a questão é, aqui é o único lugar que você controla, que é dentro de você. É o único lugar que você consegue melhorar a sua lente, né? Sua lente, isso aqui é um óculos, para o mundo. Porque é a forma como você está analisando tudo que você faz na vida que está refletindo dentro de você. Não se deixe enganar. Existem as áreas, existem as prioridades, existem os seus valores, mas é a forma como você identifica tudo isso que faz com que você reaja de maneira diferente. Então, se você olhar para todas as coisas que você está significando com amor, quais são as atitudes de amor que você está fazendo? E para todas as coisas que você está significando com desprezo, quais são as coisas que você está significando com desprezo? E nesse sentido que eu venho a provocar com você essa questão da gente começar a parar de falar em equilíbrio, parar de não aceitar a sua imperfeição, porque o que é perfeito em você é ser você da maneira que você é. Então, se você quiser, estiver sofrendo com as áreas da sua vida, a primeira questão que você tem que ter é clareza. Clareza da onde que você quer chegar. Clareza do que você precisa abdicar, abrir mão e começar a focar esse ano. Então, quando a gente for pensar, olha, esse ano qual é o meu objetivo? Meu objetivo, eu, Karina, tenho o objetivo de conseguir dar muito amor para os meus filhos, conseguir ter um trabalho legal na empresa que eu trabalho, e eu tenho o objetivo de emagrecer. São 3 objetivos só, né, pro meu ano. E a questão é, se eu ficar comendo só alface, isso aqui é o meu alface, comendo só alface e frango, isso é impossível. Eu não vou conseguir manter uma constância o ano todo de ficar comendo alface e frango diariamente. E a questão é, como que eu consigo, então, me manter em equilíbrio com a minha saúde? E o principal fator-chave que a gente tem que olhar é o que me faz feliz.
Dentro da minha meta, eu preciso entender o que me faz feliz. Eu preciso entender como que eu faço para que a forma como eu me sinta se prolongue ainda mais e não provocar mais dor na minha vida. Então, se eu vou lá, tenho uma meta de emagrecer e quero um resultado, né? Quero um resultado. E eu não encontro nesse meio do caminho algo que me faça feliz, eu não consigo encontrar uma atividade, uma comida, um processo que eu faça e que aquilo me deixe feliz, eu não vou conseguir concluir minha meta final, porque ela vai entrar na zona de sofrimento e ela vai praticamente só funcionar, né, no grito, na garra, nos processos, e não precisa ser assim. Então, assim, a primeira coisa que você tem que olhar na sua vida em equilíbrio são os seus valores, a sua clareza, e você precisa entender que toda a rotina que você tem hoje, tudo que você tem hoje, por mais que você ache que você não gosta, você faz aquilo que você entende que é melhor para você nesse sentido. Então, se eu tenho aquela meta de emagrecer, né, como uma meta de saúde, o que me deixa feliz na minha vida? Fazendo que poderia melhorar na minha saúde. E aí vem uma grande questão que a gente não faz, gente. A gente precisa testar as coisas. Testar. A gente não testa as coisas na nossa vida. A gente não testa as coisas na nossa rotina. E daí chega no final do dia, o que acontece com a gente? A gente fica mais frustrado, a gente fica mais incomodado, a gente fica infeliz. Por quê? Porque a gente traçou um plano e a gente não traçou ele para falhar. Então, eu quero que vocês lembrem muito desses 2 Fs: felicidade e falhar. A gente precisa ter na nossa vida, neste equilíbrio, espaço para falhar, espaço para imperfeição, espaço para ser a gente mesmo. Precisa ter dias de preguiça, precisa ter dias que você não tá com vontade de conversar com ninguém. Você precisa disso. Se você se colocar comer alface e frango todo dia, numa constância, você pode ser que até emagreça no primeiro mês, mas depois você vai ficar tão frustrado de não ter conseguido conciliar coisas que te faziam feliz porque você abdicou nesse meio desse caminho, que você vai retroagir. E aí que são os processos e os problemas. Quando a gente olha essa questão do equilíbrio, a gente traça metas pra gente, a gente fica muito focado aqui, ó, no resultado, né? Em conseguir esse resultado. E eu falo muito por mim também, porque quando, quero emagrecer tantos quilos, teve 30 anos para emagrecer, não emagreceu. Agora em um mês quer fazer todo o processo. Por que a gente está fazendo isso com a gente? O que a gente ganha com isso? Né? Então, quando a gente olha as áreas da nossa vida, a gente precisa ter espaço para falha, ter espaço para imperfeição, ter espaço para efetivamente ser um ser humano. E essa questão da gente estar de bem com a nossa imperfeição, estar de bem com a gente não concluir todos os processos, é aonde efetivamente a gente constrói um plano que funcione. Quantos planos você já colocou no papel e só no papel? Eles não foram para a vida real. Eles não multiplicaram, não se tornaram efetivos. E não porque você não tivesse força de vontade, não tivesse motivação para fazer, mas muito porque a vida acontece no meio do caminho, porque a vida é uma constante mudança, a vida é um constante olhar, reanalisar, reprogramar. E como que a gente faz então para ter esse equilíbrio? Como que a gente precisa ter a clareza da gente mesmo, do que a gente não abre mão, do que a gente tem feito, do que você tem se sabotado e ganhado com isso ao longo da sua vida. Porque sim, você pode achar que não, mas você só faz aquilo que você gosta. Você não faz aquilo que você não gosta. Aí você vai me dizer, não, Karina, na empresa eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas a questão é, aquilo você tolera, você até que consegue fazer. Se você realmente não for suportável, você não vai fazer. E isso que eu quero colocar para você. Para equilibrar a sua vida, ele precisa ter um formato em que você coloque um ingrediente especial, que é a felicidade. Então, eu não busco equilíbrio, eu busco propósito, eu busco sentimento, eu busco uma forma da gente poder ser mais leve e feliz. Uma forma que a gente consiga ser a gente mesmo, falhar, errar,
testar. E eu acho que essa é a grande brilhantismo da vida. Se a gente tem uma meta, tem um objetivo e a gente quer alcançar ele, a gente tem que buscar pelo caminho da felicidade, né? A felicidade, ela é o caminho. Na verdade, ela não é um potinho de ouro escondido lá no final do arco-íris. Ela é um processo extremamente importante. É onde você começa a se conhecer, né? Onde você começa a olhar. E hoje você sabe aquilo que você gosta, aquilo que você é feliz, né? Você já fez alguma vez esse exercício? A gente conseguir botar todas as coisas da nossa vida em pauta e a gente se questionar aquilo que faz bem e aquilo que a gente gostaria de fazer e ainda não está fazendo? Então, olhe para o seu plano, olhe para a sua meta de vida. Ela inclui felicidade ou ela está cheia de números, processos, protocolos e o que menos tem é felicidade? O que menos tem é esse sentimento de apenas viver a vida, de viver ela da melhor maneira possível, de viver ela de uma maneira mais leve, uma maneira que você consiga ser mais você. E nesse sentido, a questão que a gente aprende aqui é que quando a gente tem certeza dos nossos valores, das nossas crenças, e a gente começa a guiar os nossos atos para esses objetivos, quando a gente começa a olhar a nossa felicidade como ingrediente fundamental para que a gente trace a nossa meta e para que a gente consiga o resultado, porque o resultado em si não é só lá que você vai ser feliz. Olha que triste. Eu só vou ser feliz depois que eu emagrecer 20 quilos. Só vou ser feliz depois que eu conseguir a promoção. Então a gente fica condicionando a nossa vida a uma falta de equilíbrio, condicionando a nossa vida a algo de sofrimento. E por que não colocar esse ingrediente agora? Por que não já pegar e já entender que o equilíbrio, ele é uma ideia, ele é um mito, ele é um processo, mas você vai viver reequilibrando a sua vida. E eu tenho uma dica que talvez consiga te ajudar. E esse eu queria compartilhar com você. Então, o que acontece? Vou apagar aqui de novo. Gente, meu quadro tá meio bambo aqui, mas faz parte. Isso é um ponto que eu quero ver muito com vocês. Eu não tô aqui pra ser perfeita. Eu não tô aqui pra... Eu nem maquiada direito tô, né? Meu cabelo não é o melhor cabelo. E a questão é porque eu quero que você foque no conteúdo do que eu tô falando. Eu quero que você consiga se libertar dessa imagem de que você tem que agradar todo mundo o tempo todo, de que você tem que ser melhor que todo mundo, de que as pessoas não podem te enxergar um ser imperfeito, e você é imperfeita e eu também sou. E a questão é, você tem muito valor e eu também. Nós temos muito valores. Nós somos pessoas ricas e especiais por dentro. E a questão é só o teu óculos que tá diferente do meu. Uma vez eu tive esse óculos, de não conseguir me enxergar com valor, de não conseguir enxergar as oportunidades, os pontos de melhoria que eu tinha na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu consigo enxergar isso. E sabe por quê? Não porque, olha, eu tive um desenvolvimento, fiz algum treinamento, mas porque eu me permiti me aceitar. Eu me permiti olhar para mim mesma e acolher todas as minhas imperfeições. E aí eu tô falando todas mesmo. Às vezes eu não sou uma boa mãe, às vezes eu não sou uma boa líder, às vezes eu não sou uma boa esposa. E não ficar me culpando por isso. Porque a gente tem a tendência, né? Poxa, não tô com vontade de brincar agora com os meus filhos. Aí você acha que isso é a pior mãe do mundo. E a questão é, ok, você é um ser humano. Mas quando você tá com vontade, você brinca com amor, você faz com amor. E quanto mais você começa a se aceitar, desde os pequenos processos até os processos grandes, você vê que, na realidade, fica mais fácil de viver a vida, né? E assim, você começa a se arriscar mais e fazer coisas diferentes, se importar menos com o erro, porque assim, essa experiência que é a vida, gente, ela só tem significado se a gente conseguir entender o quanto importante a gente é. Se a gente conseguir entender que a gente é o ingrediente fundamental. Então, não adianta, quando a gente mais olha para o mundo lá fora e quer equilibrar a nossa vida olhando por uma perspectiva ilusória, uma perspectiva de fantasia, a gente se machuca, né? Se você olhar hoje no Instagram, quantas fotos perfeitas tem das pessoas? As pessoas são, né, praticamente todos atores, né? Lindas, maravilhosas, melhor luz, melhor efeito, né? Eu sou uma pessoa que não usa efeitos.
Não porque, na realidade, nem conheço muito, mas eu fico pensando, essa sou eu, né? Deus me fez assim, me fez com esse cabelo, com esse olho, com essa pele, com esse jeito. Por que que eu vou ter vergonha do todo de mim mesma? E por que que eu não vou achar isso uma coisa especial? E eu acho assim que a gente tem muita provocação hoje no dia a dia para que a gente não consiga ser a gente mesma. Tem muita gente querendo que a gente se molde, que a gente siga um modelo. E esse modelo, na realidade, ele tá todo na nossa cabeça. E a gente não consegue, a gente fica com essa vozinha ocupando, dizendo o que a gente tem que fazer. E a gente não se permite errar, não se permite falhar. Então, eu te digo, eu vou te apresentar um plano de uma coisa que funciona para mim, funciona para ter um equilíbrio maior na minha vida, não no sentido de equilíbrio, mas no sentido de propósito e significado, né? E eu tô aqui para poder compartilhar tudo com vocês que eu já aprendi, todos os processos que eu acredito que são positivos, todas as coisas que, graças a Deus, hoje não são mais um problema na minha vida, né? Mas um dia foram muito grandes, foram desafiadores para eu conseguir mover. Então, eu quero que vocês observem agora o que que eu faço para tentar manter um equilíbrio. Então, o que que a gente estava conversando, né? Eu falei, eu tenho lá um plano, vamos dizer, financeiro. Eu quero poupar dinheiro, né? Ter uma estabilidade financeira. Tenho um plano com relação à minha família, meu relacionamento, quero conseguir que meus filhos tenham uma noção de uma mãe boa que eles têm, né? Quero a questão do trabalho, né? Ser uma pessoa, uma profissional competente, que as pessoas consigam me olhar de maneira diferente. A questão da saúde, né? Quero poder não ficar magérrima, mas assim, ter uma questão de cuidar melhor do que eu como, melhor as minhas escolhas e o que que eu faço com isso. E como é que eu faço hoje, né? Então pode parecer meio diferente, mas hoje eu pego assim. Hoje eu tenho lá os meses do ano, né? Que são 12 meses do ano. E eu sei que eu não vou conseguir me dedicar a todas as áreas sempre. Mas eu sei que eu tenho que ter algumas coisas que eu faça. E daí vem muito dessa questão da disciplina, né? Você fazer até se tornar um hábito. Então, geralmente eu escolho uma das metas para que eu possa começar. E daí você começa a testar. Então, você tem 12 meses do ano e eu tenho 4 grandes metas, né? Então, a minha meta lá financeira, que é para não gastar tanto. Quais são os meses que eu mais gasto? E daí você começa a pensar muito sobre essa sua vida, né? Quais são os meses que eu mais gasto? Eu mais gasto só no final do ano. E no aniversário dos meus filhos, ali então por março e abril, e no final do ano por causa do Natal. Então a questão é, eu quero poder chegar lá no final do ano sem ter esse costume de ficar gastando tanto. Então, como é que eu faço? Eu deveria, então, fazer um plano financeiro. Então, o que que eu faço? Faço uma planilha, né, em que eu vou colocando algumas metas. E essas metas vão sendo crescentes. O que que eu quero dizer com isso? O meu objetivo não é ficar milionária, não é poupar todo o dinheiro que eu possa poupar e não gastar, não fazer meu cabelo, não comprar nada. Não é. O meu objetivo é melhorar a minha saúde financeira. E eu acho que é isso que a gente deveria ter como constância. A gente às vezes cria umas metas que a gente fica refém delas o ano inteiro. E a questão é, eu preciso entender que de forma crescente eu tô evoluindo nisso. Então, o que que a gente precisa fazer? Olha, eu preciso olhar nos meses que eu sei que vai ser mais fácil poupar dinheiro, eu coloco uma meta maior. Nos meses que eu sei que vai ser mais difícil, eu coloco uma meta menor, né? E eu vou testando. O que é testando? Será que eu consigo poupar no supermercado? Então, esse mês, eu me coloco o desafio de tentar gastar menos no supermercado. Será que eu consegui sem prejudicar as coisas que eu queria comer? Né, sem ter estoque de algumas questões, porque às vezes a gente compra por segurança e não usa, e daí vira muito mais essa questão de fluxo de caixa. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo. Beleza. Não consegui. Será que eu consigo, então, comprar as roupas dos meus filhos numa loja um pouco mais barata? Né? As roupas que eles são pequenos, perdem toda hora, é uma coisa que eu compro bastante. Vou pesquisar. Então, assim,
você começa a olhar as áreas da sua vida que você tem oportunidades, aos poucos, e vai testando. Daí daqui a pouco você encontrou um lugar mais barato para comprar as roupas, então você gastava em média X reais, você gasta menos. É, com um cachorro, será que eu toparia dar banho na minha cachorrinha de vez em quando? Confesso que não. Aí eu já prefiro pagar. Mas a questão é, a gente tem que testar as coisas na nossa vida, olhar sobre uma perspectiva do que eu consigo abrir mão para ter esse meu objetivo lá no final, né, do ano mais completo, né? Para que eu consiga talvez me desenvolver de uma maneira diferente. Será, por exemplo, que se eu não me desenvolver, não pagar um treinamento e não me desenvolver num projeto específico, será que no meu trabalho eu não consigo ser destaque e ganhar algum aumento, alguma promoção? E isso já é uma forma de eu cumprir lá a minha questão financeira? Então, isso que a gente tem que começar a pensar, né? Quando eu olho o equilíbrio, eu falo de uma questão crescente. Então, eu passo praticamente planejando o que eu vou testar. Então, assim, janeiro eu vou testar o supermercado, fevereiro eu vou testar comprar roupas em lugares mais baratos, então eu não torno automático aquele meu processo. Eu vou testando outras coisas, de repente eu vou achando algumas oportunidades que eu não me sinta sufocada em fazer. Então eu não fico lá, ai, a luz tem que gastar menos de ar, menos disso, menos daquilo. Não, você começa a criar processos em que é possível a gente olhar. Quando eu olho a minha família, né? E daí isso eu falo muito assim, nos meses das férias são meses para mim de prioridade total para minha família. Prioridade em que eu vou dar amor, vou dar carinho, a gente vai conversar, vou fazer planos diferentes. Então, assim, isso não quer dizer que nos outros meses do ano eu não dê carinho, eu dou carinho. Mas a questão é consciente de que eu estou investindo mais nesse mês do que nos outros meses. E eu tenho que setar alguma coisa mínima para mim. Então, para mim, o mínimo é ter meu final de semana dedicado a eles. É ter um final de semana em que eu escuto as histórias. Se meu filho quer dançar, eu danço com ele. É poder fazer alguma coisa pelo outro no sentido de que aquilo alimenta a sua família. E nesse sentido, não se colocar uma meta, eu tenho que chegar todo dia no trabalho cedo, eu não posso deixar eles na mão. E a questão não é essa, a questão é, será que as metas que a gente está se colocando para ter um equilíbrio maior, elas realmente estão linkadas com o que é possível ser feito, com o que é sustentável? Né? E falando do trabalho, eu, por exemplo, atualmente estou numa fase em que eu mudei de área, em que me exige muito, e estou realmente trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando antes. Mas a questão é, eu sei que é temporário, e eu sei que eu vou pensar em formas, em melhoria contínua com a minha equipe, com os meus processos, para quê? Para que cada vez eu trabalhe melhor e não trabalhe menos, trabalhe melhor. E se eu trabalhar melhor, automaticamente coisas muito boas vão acontecer. Então, o teu mindset, né, a tua forma de pensamento, ela vai mudando nesse sentido, né? E saúde eu comentei ali. A gente sabe que final de semana vai ter uma festa, vai ter um vinho, né? Vai ter algumas coisas que a gente gosta de fazer. E a questão é quais são os pratos saudáveis que eu gosto. Porque uma coisa que eu aprendi, por exemplo, eu não gosto muito de salada gelada, coisas geladas. E antes, quando eu fazia regime, nossa, eu comia tudo meio gelado e aquilo me gerava um sofrimento. Aí eu aprendi a gostar de legumes cozidos, assim, tipo fritos, no alho. E a questão é, porque eu fui testando. Então, toda vez que eu preciso me alimentar um pouco melhor, eu prefiro os alimentos cozidos, né? E eu fui testando aquilo que me faz bem. Então, às vezes, dentro do seu processo, vai entrar um processo chamado pesquisa, né? Você vai pesquisar um pouquinho sobre outras coisas e você vai testando. Então, dentro desse processo de equilíbrio que eu quero falar para vocês, né, da minha forma de conseguir equilibrar mais as coisas na minha vida, é toda vez testar alguma coisa diferente. Parar de agir no automático, né? Se perguntar mais as coisas. Muitas vezes o que nos impede de estar no momento presente é a preocupação que a gente tem constante com o futuro, é a preocupação que a gente tem com o passado. E a gente não consegue se dar conta que isso ocupa muito pensamento, que isso ocupa energia, que isso ocupa, assim, um espaço de vida que você depois é difícil recuperar, né?
Então, nesse sentido, eu quero, assim, que a gente continue e que a gente vá começando a pensar em formas de testar na nossa vida. A gente não se permite falhar. Então, eu já te digo, você é imperfeito, eu sou imperfeita. As coisas não dão certo sempre. E ok, a questão é, qual é a sua meta, quais são os seus valores, quais são as suas claridades. A minha é muito mais ligada na questão de integridade, honestidade, amor. Eu realmente estar me sentindo sempre melhorando. E a questão é, eu consigo fazer isso sempre? Eu consigo. Por quê? Porque são os meus valores e desses eu não abro mão. Mas a questão é, será que eu consigo converter sempre em resultado? Às vezes não. Mas a questão é, eu vou me conhecendo, né? Antes eu tinha um filho só, agora eu tenho 2 filhos. Antes eu morava numa cidade, agora eu moro em outra cidade. E você? Será que você não tem as mesmas situações do que eu? Que você não consegue manter uma rotina, um processo específico? Então eu te aconselho, se você vai começar, comece pequeno. Comece olhando que meta que você quer testar. Converse com as pessoas. Todo projeto de empresa ou pessoal, ele deveria seguir esse raciocínio. Antes de começar a agir no projeto, a gente deveria pesquisar, conversar com as pessoas, ver o que as pessoas fizeram bem, fizeram mal, né? Exercício. Testar lá os 5 minutos de HIIT diário por dia, que é aquele mais forte. Testar caminhada. Aí testa um balé, uma dança. A questão é, você tem que testar na sua vida. Se esse é uma prioridade para você, você precisa entender que você não vai se esforçar. Toda vez que envolver esforço, toda vez que envolver um detalhe que você se coloca no limite, isso não vai levar você a lugar algum. Por quê? Porque não é sustentável. Chega uma hora que você cansa e cai. Chega uma hora que você já tá por aqui com esse processo e daí você acaba recompensando isso, fazendo movimentos muito maiores, né? Então, ser empoderada, ser uma leoa, né? Porque eu gosto muito da leoa, do símbolo da leoa, quando que ela é responsável, é discreta, e ao mesmo tempo é uma figura essencial para a selva, é uma figura essencial. Eu não sei se você sabe, mas não é o leão que caça, né? É a leoa. E eu acho que na vida real também é meio parecido. A gente acaba caçando muito mais que os homens, né? Mas nesse sentido, eu quero que você consiga entender que o equilíbrio, na realidade, é a gente estar se reequilibrando e estando consciente. É a gente fazer alguns planos pra gente mesmo. Óbvio que aqui eu trouxe de uma maneira simplista, né? Mas eu tenho muitos jeitos que eu acabei aplicando na minha vida e que deram certo. Muitas questões que eu acabei conseguindo muitos resultados, por quê? Porque eu comecei pelo significado, pelo propósito e por desmistificar essas questões tão perfeitas que a gente tem no dia a dia, né? Eu sei que pode parecer estranho, porque a gente está acostumado a olhar à volta as pessoas só mostrando o melhor de si. E a questão é, quem disse que não estou mostrando o melhor de mim? Eu tô. Mas a questão é, talvez ele não seja no formato visual, talvez ele não seja na sua melhor figura, mas ele está sendo da minha maneira mais verdadeira possível. E isso tem valor. Esse processo da gente se descobrir com valor, a gente se admirar, a gente se gostar e a gente defender aquilo que a gente gosta é o que é a vida. A gente precisa olhar para esses processos de forma um pouco mais diferente, olhar para a gente com esses significados. E para mim, agora eu vou botar outra coisa aqui, é a gente começar a se aceitar e se responsabilizar. Então, a questão que eu queria que você fizesse um exercício hoje comigo. Um exercício bem importante. Quero que você acorde mais cedo amanhã e que você se olhe no espelho. Aqui tá o espelho. Esse aqui é um espelho, tá, gente? Já falei que eu não desenho muito bem, mas eu me sinto melhor explicando dessa maneira. Quero que você se olhe no espelho. O que você ama em você? O que você ama em você? Quero que você pare de olhar os seus defeitos. Quero que você pare de olhar a gordurinha do lado, o cabelo que não é tão legal, ou a papada. Eu também tenho, olha aqui, gente. E assim, é normal, nós somos seres humanos, entendeu? E não é só que, vou fazer cirurgia e vai ficar bem. Você vai ficar bem por dentro? É essa a questão. A questão é como a gente fica bem por dentro. Então, eu quero que você olhe aquilo que você se ama. E você comece a se perguntar mais isso. Todos os dias, se olhe no espelho e diga algo que você ama em você.
procure algo que você ama em você, porque toda você é perfeita. Toda você é feita exatamente do jeito que deveria ser, com o propósito de vida que deveria ser. E as questões quanto mais você se aproxima disso, de se responsabilizar, de aceitar, de conseguir entender que o equilíbrio não existe, que o equilíbrio só existe dentro da sua cabeça, de que a sua vida pode ter significado se você se olhar de maneira diferente. Então isso começa tudo no seu olhar, começa tudo no seu olhar, no seu caminho, na sua vida. E você poder entender que, assim, é muito maior do que isso. As coisas são muito maiores do que isso, né? Então, esse bate-papo é muito mais para a gente conseguir tangibilizar os nossos sentimentos. Então, faça isso. Todo dia, olhe algo que você ama em você. E depois comece a treinar algo que você ama à sua volta. E não estou dizendo, né, do exercício de gratidão, não é isso. Estou falando da gente treinar o nosso olhar para o que é bom. Treinar o nosso olhar para aquilo que é maravilhoso. Da gente parar de se julgar, de julgar os outros. Ah, fulana é assim, olha ciclana. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vida. E a questão é, às vezes, a gente não se identifica mesmo, e ok. Mas a questão, será que a gente precisa ficar apontando, crescendo? Porque tudo que você foca, cresce. Tudo que você efetivamente aponta é aquilo que vai ter uma perspectiva diferente. E será que não vale a pena você focar em coisas boas dentro de você? Será que não vale a pena você olhar algo que é super bacana, que é super essencial, e você fazer isso crescer na sua vida? Então, assim, equilibrar as áreas da nossa vida passa por a gente começar equilibrando a gente mesmo. Equilibrando para saber se os nossos valores estão sendo atendidos, se a gente tá, né, fazendo algumas concessões, por quê, né? O que isso diz sobre a gente? O que isso diz sobre a forma como a gente se trata? Então, eu quero muito que a gente comece a fazer esses exercícios, que a gente se olhe de uma maneira diferente, que a gente consiga equilibrar esse processo que existe dentro da gente, parar de ter essas vozes conflitantes, essa busca da perfeição, que para mim perfeição e equilíbrio só existem no dicionário, e começar esse processo de aceitação, esse processo de se amar mais, esse processo de começar a olhar mais porque é bom, olhar mais para o que tem a vida, né? E se sentir um ser imperfeito com todas as qualidades do mundo, vivendo do seu jeitinho, da sua forma, de uma maneira muito mais leve, porque você vai perceber as mudanças do mundo lá fora começam por dentro, nunca por fora, né? Então, esse é meu recado para vocês hoje. Então, como eu faço para equilibrar a minha vida? É equilibrando dentro de você, equilibrando os seus processos, calibrando o seu olhar, calibrando a forma como você vê o mundo, tendo clareza de onde você quer chegar, dos seus objetivos, dos seus valores e traçando algo que seja possível na sua vida, respeitando as imperfeições, respeitando as falhas e tendo, muito importante, dois ingredientes, que é o que eu faço para esse processo ter esse resultado que me faz feliz, buscar a felicidade em todas as metas da vida que você tiver, e como que eu também prevejo as minhas falhas e deixo espaço para as minhas falhas. Então, se você conseguir a cada meta da sua vida olhar para a sua felicidade e para as suas falhas, entendendo que elas fazem parte do processo, que elas fazem parte da pessoa que você é, que elas fazem parte do ser que você quer se tornar, você vai ver o quanto que a sua vida vai se tornar diferente. Foi um prazer, espero muito que vocês olhem essas dicas com muito carinho e que a partir de agora vocês já olhem com mais amor aquilo e as perfeições que vocês têm dentro de vocês. Um super beijo, se cuidem e vamos começar a pensar de que forma podemos ter mais equilíbrio na nossa vida? Então, equilibrando o nosso coração, o nosso sentimento, equilibrando a nós mesmas. E não caindo nesse mito de que precisamos ser perfeitas, de que não podemos errar. Começamos a olhar para a gente do jeitinho que a gente é, gostar da gente do jeito que a gente é e começar a traçar uma vida da forma como a gente merece viver, porque você merece e pode tudo. Você é uma leoa, não esqueça disso.
Um beijo. Tchau, tchau.